Olá pessoal, bem, Contos Anê, número 15, nossa, 15 vídeos sobre as minhas histórias. Eu achava que isso não dava nada, mas dá bastante coisa, minha cabeça é muito doida. Bem, hoje eu vou fazer meio que um vídeo off-topic, né, porque não vou falar das... Tá, eu vou falar um pouquinho sobre, mas são coisas fora um pouco do contexto, né. Vou falar sobre as one-shots, as duas que eu publiquei, né? Depois eu vou deixar o link do meu perfil no Neon Fanfiction, né? No fanfiction.com.br. Eu vou deixar meu perfil no link, na descrição do vídeo pra vocês lerem, se vocês quiserem, tá? As duas one-shots que eu escrevi e também as duas histórias não oficiais, que seriam a 8ª e a 9ª. Só que eu não conto oficialmente, não sei porquê, porque eu não quero. Porque eu acho o 7 um número bonito, eu sou tipo a J.K. Rowling, sabe? Eu gosto do 7. Aliás, eu adoro o 7, né? Então, primeiro eu vou contar em ordem também, pra ficar mais fácil. Né? E hoje não estranho que a qualidade tá meio diferente, porque meu notebook está ruim e eu estou usando a câmera mesmo, que é a câmera que eu uso pra gravar meus vídeos pro meu canal. E qualquer barulho estranho, meu pai tá em casa, tá? Meu pai faz muito barulho quando tá em casa. Aí tá vendo? Tá alguém batendo na mesa em algum lugar. Tá, vamos começar. A primeira, na verdade eu falo one shot, mas pode ser considerado conto também, né? Um conto. Aí está ótimo. O primeiro é As Super Agentes do Futuro, que seria um final alternativo para Sei e Annelise, né, o casal principal e o meu chip mais forte, meu melhor ATP das minhas histórias, Sei e Annelise. Eu já imaginei para eles uns 5 ou 6 finais diferentes, mas esse eu resolvi escrever porque me deu vontade, sabe que tipo assim, tô a fim de escrever, porque às vezes você cansa um pouco de ficar só com as histórias e tal. Tanto que eu até escrevo os meus textinhos, né, vocês sabem disso. Então é um final alternativo para ser Annelise depois do 5º livro, que seria As Pedras Elementares 2, que são os rebirths de todos os vilões. Então os filhos deles vão voltar. É o rebirth de todos os vilões, né? Dos 4 anteriores. Então são os filhos deles, essas coisas, né? Ou um irmão, alguma coisa assim. Eu vou pensar melhor nisso, mas são alguns parentes próximos que eram bem... Tipo, por exemplo, a filha do Yuri, que é o vilão da primeira temporada, eu não sei se... É tipo, filho, irmão ou algum primo, alguma pessoa que era muito ligada, né? Então, depois desse 5º livro, acontecem as coisas de Sei e Annelise, uma dessas linhas de tempo, né? Porque o 5º livro tem uma história. Só que depois desse 5º livro, eu já imaginei umas 4 versões diferentes. Então, no final do 5º livro, tipo assim, o 5º livro não tem um final propriamente dito, digamos assim, né? Então, tipo, essa linha de final é tipo assim, o Sei e Annelise se reencontram e tal, eles se entrosam de novo, peraí, dá uma volta. Sei e Annelise se encontram na outra dimensão, com a missão da outra dimensão, eles se aproximam de novo, rolam love e tal. Aí o que acontece? O Seiya descobre que a Lohane é filha dele e tal, blá, 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 pede a guarda dela. Annelise fica puta revoltada, eu sei. Aí ele ganha a guarda da filha, porque a Annelise não podia usar o Diego de agente dela pra botar como... porque ela tinha condições de cuidar dela. Porque a Annelise só usa o Diego dela de estilista, né? A Annelise é estilista. Fora do mundo de agentes. Eu tô mexendo no negócio na câmera. Aí por isso que eu tô aqui distraída. Então depois, aí no meio desse rolo durante o julgamento, é claro, como diz o Ikki, coisas do Ikki, que só o Ikki fala, ele fala, gente, vocês são o único casal que transam quando estão brigados. É impressionante. Eles estão juntos, felizes, eles não transam. Quando eles estão brigados ou eles estão tendo um rolo grande, eles vão lá e deitam juntos, entendeu? Falas de Ikki, o Ikki é épico demais, é igual o Yui também. Aí ele fala, vocês só transam quando estão brigados, essa merda. Aí durante esse rolo do julgamento, ele fica puta com ele, você também fica meio chateado e tal. Só que aí eu não sei por que motivo, eu sou maluca, eles vão dar um rally rola e a Annelise fica grávida de novo. Só que a Annelise vai embora pra Inglaterra, pra casa dos pais da Cami, que equivale à irmã gêmea dela, né, que seria o Yui, né, ela faz par com o Yui, o irmão do Seiya. E ela vai pra lá com os pais da Cami. Só que, tipo, passa um mês, 2, ela já começa a sentir aqueles sintomas e tal, lá. Aí ela descobre que tá grávida. E a mãe da Cami fala, você vai voltar? Você vai ou não? Aí a mãe da Cami dá maior apoio, a Annelise fica muito chateada e tal. Eu tô contando a história antes da história. Aí dá um rolo muito bizarro, a Annelise volta, conta pro Seiya, o Seiya fica puto. Aí ele perde a guarda dos gêmeos também, e ele consegue a guarda dos gêmeos. O melhor resumo ever.
Enfim, aí, depois que os gêmeos nascem, a Annelise fica só uns 6 meses na casa deles, ou 1 ano, não sei exatamente. Aí ela vai embora, ela continua sendo agente. Ela falou, vou viver minha vida de agente, porque eu não posso ter meus filhos. Você não deixa ela ver as crianças. Então ela, vou viver minha vida de agente. Então a única pessoa dos amigos que ela tem contato é o Ikki, porque o Ikki é o parceiro dela. Então, aí passam-se uns 3 anos, depois que os gêmeos nasceram, né? A Annelise volta. Só que assim, o Seiya já está todo... O Seiya, ele é aquele cara teimoso, sabe? Ele gosta dela, mas ele finge que não gosta. E o Yui que fica botando pressão nele. Aí eles acabam se reencontrando, aí rola aquele momento de depressão na Annelise, porque ela sempre se sente assim muito chateada. Eu não vou contar tudo com detalhes, vocês têm que ler. Rola umas ceninhas rentais básicas, né? E também aparecem muitos outros personagens, como o pai verdadeiro do Seiya, né? Porque eles vivem com padrasto. O pai do Seiya e do Yui sumiu, né? Depois que a mãe ficou grávida e casou com o padrasto. Foi isso. Então, aí deu isso. Aí vai ser finalmente vai ser o final Seiya e Annelise. É isso, é um final alternativo pra isso pra gente. Porque eu estou pensando seriamente em acabar com isso no 5º livro. Porque eu não quero ficar enrolando. Então é um final alternativo. E também só por diversão mesmo. Então vocês vão gostar, porque é muito Seiya e Annelise aquilo, mas também tem um negócio de amizade dos amigos e tal. E também um momento família no final, que é muito bonitinho. Tá, a próxima eu escrevi, eu devo ter ficado uns 10 minutos falando disso. Desculpem se o vídeo ficar muito grande. Bem, a próxima é sobre, o nome é Reunião das Mulheres de Anelândia. Essa história foi publicada dia 8 de março de 2013, então você já deve perceber por quê. Né? Eu falei, vou escrever alguma coisa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, porque todas as minhas personagens merecem. Não dá pra colocar todas as minhas personagens, mas é uma coisa bem bobinha, assim, é um conto bem... É bem, tipo, pra passar o tempo, sabe? Então é bem, assim, é bem divertido de ler, porque é uma reunião das personagens na Anelândia, porque aqui, a Anelândia é aqui. Então elas se reúnem num lugar, não sei que lugar. É um lugar, dentro da Anelândia. Então, não sei. Enfim, aí elas vão lá, fazem uma reunião com os quitutes. Vilãs também vão. Vilãs. Então, aí elas vão fazer a reunião, elas vão conversando e elas vão contando sobre elas mulheres, né? Como elas se comportam, entendeu? Elas contam as experiências de vida que elas tiveram. Então é muito legal você ver, assim, que 90% das minhas personagens são mulheres independentes, digamos assim. 90%, porque 10 eu não sei. Mentira, elas conseguem ser independentes, mas elas têm um apoio masculino. Eu acho isso muito bonito. A mulher pode ser independente, mas ela pode ter um apoio masculino também. Eu acho que merece, sim. Enfim, é só pra falar assim, nossa, minhas personagens são muito legais, e pra falar assim que as mulheres têm o seu devido valor, entendeu? Elas podem viver apoiadas no homem, mas elas são muito melhores independentes. E eu sou assim, eu sou feminista. Desculpa. Agora vamos... Essa foi mais rápida que das Superagentes. O tempo que eu perdi explicando as Superagentes, eu expliquei essa. Vai. Bom, agora para as histórias não oficiais. A primeira, eu vivo reblogando esses links lá no Contos Anime, mas parece que eu tenho o dom de ficar no vácuo. Eu nasci pra ficar no vácuo. Né? Eu tinha que ter nascido no vácuo. É sério. Enfim, a primeira é a Sasaki, a Mulher Samurai. Eu não sei como veio essa ideia, mas veio na minha cabeça. Que eu gosto dessas coisas, mulheres independentes e que quebram padrões. Eu gosto dessas coisas. Então a Sasaki, ela é uma... Assim, é a história ditada por ela mesma, em primeira pessoa. Né, ela vivia... Eu não sou muito boa dessas coisas de época antiga do Japão, então me perdoe se tiver muitos erros na história. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Porque eu gosto do Japão, mas eu não entendo do Japão antigo. Enfim, aí a Sasaki, ela é uma criança rejeitada pela própria mãe, porque a mãe dela, pela pressão da sociedade na época de ter um menino, ela é primogênita. Então, o primogênito tinha que ser um menino e não uma menina. Ou tinha que ter um filho primeiro, sei lá. Enfim, a Sasaki nasce primeiro, a mãe dela fica muito revoltada e abandona ela pra morrer. Só que o pai e a mãe e a avó dela, a avó paterna, que é a mãe do pai, então aí está maravilhoso. Que a avó dela, que ela chama de mãe, né? Que pra ela, a avó dela é a mãe dela.
porque cuidou dela e tal. Então, o pai e a avó cuidam dela, porque ela espirrar. Cuidam dela e ela cresce e tal, e o pai a treina. Né? Sendo que a mãe dela é tão traumatizada com isso que ela tem um irmão que é menos de um ano mais velho, menos de um ano mais novo que ela tem uma outra irmã mais nova, isso porque a mãe dela já a teve conformada da vida, né? Então a Sasaki pra mãe dela não conta como filha, né? Pelo menos não, depois de um tempo que ela passa a contar, mas ela não conta, ela fala que a Sasaki é a bastarda, é a filha bastarda. E ninguém sabe quem é a Sasaki é, porque as pessoas conhecem como primogênito da família o irmão dela, só que ela é primogênita. Ok. Então a Sasaki ela foi criada pela avó e o pai treinou-a para ser um samurai. O pai dela é um samurai. E treinou ela e o irmão. A outra irmã não faz porra nenhuma. A outra irmã é vagabunda. Que ela vai querer arrumar um homem rico. Então a Sasaki ela saiu de casa com 16 anos, ela foi procurar lutas pra ela e tal, pra ser conhecida, né, como a primogênita do pai dela. O pai dela não tem nome. E é isso, vai contando a história, que ela vai lutando e ela também encontra o amor. Gente, é sempre assim, uma mulher independente muito forte que encontra o amor, é clichê. Bem, é assim, tá no 4º capítulo só, se vocês gostarem, eu posto mais, é sério. Se vocês gostarem, eu posto mais. Eu tenho até uma boa parte adiantada, eu não vou contar. A outra, que é a mais recente, digamos assim, é o Diário da Escrava Amada. Enfim, uma noite dessas, eu vou contar primeiro como surgiu essa merda. Pra você ver, olha só, Mutsuiki Feelings agora. Uma bela noite, estava eu sonhando com um OVA yaoi que eu assisti chamado Ainoku Sabi. Então, na história do Ainoku Sabi tem esse negócio de escravos sexuais e tal. Só que eles são chamados de bichos de estimação. Então, eu acordei e eu lembrava nitidamente que eu tinha sonhado com Ainoku Sabi. Eu estava assistindo Ainoku Sabi no sonho. Então, eu não sei como, mas me veio essa ideia na cabeça de uma garota no mundo futurista, de uma classe pobre, que é basicamente isso também no mundo do Ainoku Sabi. Tem os pobres são os bichos de estimação dos ricos, por diversão. Então, na história, ela é a Kazuko, Hirasawa Kazuko. Ela é uma garota de classe pobre, né, da classe pobre, e o Miyazaki Makoto é o cara rico. É tipo assim, vou primeiro explicar a parte política da história. Né? Os ricos compram os jovens pobres para fazer de escravos sexuais como um acordo para a classe pobre não ser dizimada, porque teve uma guerra entre essas duas classes aí no lugar. Então, a Kazuko, tipo, são crianças jovens de 10 a 18 anos. É quase Jogos Vorazes, mas não, são 10 anos, não 12. Ha! Solita. Tá, por favor. Então, as crianças, quando fazem 10 anos até os 18, elas vão num lugar e ficam lá sendo exibidas. É como se fosse uma boate, digamos assim. Elas vão dançando lá para lá. Aí, um belo dia, a Kazuko, já com seus 17 anos, já tendo aquelas esperanças de que eu não vou virar escrava, ela foi comprada pelo Makoto. E ela fica muito revoltada. Então, ela fica muito, muito, muito revoltada. Só que eu estou contando a história errada. Porque a história é essa, tudo bem, beleza. Só que a história começa com o Makoto, no futuro já, uns anos depois. Eu vou contar uma coisa engraçada. Ele começa a ler, ele encontra, né, a Kazuko, enquanto ela estava vivendo essa experiência, ela escreveu um diário. Então, o Makoto, um dia ele chega em casa do trabalho, ela tá dormindo com o filho deles, né, ela tá dormindo, o filho deles também, que depois eles têm um filho, né, spoiler mesmo. Esse é um spoiler, não spoiler, né, porque já tá na história. Então, ele chega em casa do trabalho cansado e vai no quarto falar com a mulher e com o filho. Só que os dois estão dormindo. Ele fala, ela devia estar sonhando tão bem e meu filho precisa dormir. Ele é bebezinho pequenininho, 3 meses só. Então ele olha na escrivaninha do quarto e ele encontra um caderno, um diário, né? Aí ele estava virado com a capa para baixo, ele vira, o diário da escrava amada que estava escrito, né? Só que a amada estava escrito com cor diferente. Acaso o botou aquilo ali, vocês vão saber por quê. Não vou contar. Aí ele, nossa, aí ele falou, conheço essa letra é da minha mulher, blá blá blá. Aí ele sentou na escrivaninha e começou a ler aquilo. E a história vai seguindo assim. Tanto que tem umas partes que, tipo assim, ele vai lendo o diário, tipo, tem trecho do diário, aí dá uma parada, aí o Makoto solta um comentário, uma explicação, ou alguma coisa sobre a visão dele de alguma situação. É bem interessante, eu faço pobre sem pobre.
É tipo assim, a história vai seguindo, só que com dois pontos de vista. O ponto de vista da Kazuko, que é o do diário, e o ponto de vista do Makoto, que vai comentando enquanto ele vai lendo. É bem divertido. É bem fluindo legal. Só que a Sasaki e o Diário da Escrava Amada é 18+, porque tem cenas 18+, sim, tem cenas de rally rola. Tanto que o segundo e terceiro capítulo do Diário da Escrava Amada é super rally rola. Gente, pelo amor. Tinha gente surtando. Sim, tinha gente surtando. Mas agora com o quarto capítulo vai dar uma apaziguada, vai dar uma diminuída. Porque eu não sou uma pervertida, apesar de eu ter 30 edições do Futagate ali. Não, eu não sou uma pervertida, tá? Apesar de ter visto a Inokusabi com a melhor serial ever. Mas tudo bem. Enfim, aí o Diário da Escrava Amada vai sendo contado desse jeito. Então, e também tem umas partes que ele vai vendo as coisas do lado de fora. Entendeu? Ele dá uma parada porque escutou um barulho ou alguma coisa assim. Tanto que nesse quarto capítulo vai acontecer uma coisa muito cômica, né? Se vocês gostarem, por favor, podem entrar lá comentar. Ou vocês deixem uma ask pra mim no Contos Anê. Bem, era isso que eu tinha pra falar. Bom, daqui a alguns dias eu vou fazer o modo personagem. Eu já estou pensando no que eu vou fazer. Eu estou dando uma fuxicada nas minhas roupas aqui no armário. Bem, por hoje é só, pessoal. Hahaha. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo esse vídeo tendo sido praticamente atropelado, né? Eu tava muito afim de fazer um vídeo porque tinha muito tempo que eu não fazia. Eu não fazia um vídeo desde fevereiro, né? Desde fevereiro que eu não fazia. Desde quando eu fui registrar o Jimmy, né? E se alguém souber alguma coisa de alguma editora que está aceitando originais, eu agradeço. Porque eu nem sei pra onde eu vou mandar o Jimmy ainda. Mas acho que é só isso, né? Obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Acessem o Contos AD. Leiam as coisas no Nian, tá? Vou deixar na descrição pra vocês. Leiam, se divirtam, porque não são só livros que são leitura. Fanfiction também é. Fanfiction, mangá, reportagem na internet, só não várias coisas que as pessoas postam errado no Facebook. E nem no Orkut, nem no Tumblr, etc. Bem, pessoal, é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau. E chegou. Isso não é meu canal. Tchau.